Olá, paz seja convosco. Hoje vamos iniciar o capítulo 6 do nosso material didático intitulado Missionários e suas histórias. O objetivo desta aula não é apenas apresentar biografias, mas sim entender como a vida desses homens e mulheres foi moldada por uma profunda vocação. A missiologia, como disciplina, nos convida a estudar a missão de Deus no mundo. E não há melhor maneira de fazer isso do que através das histórias daqueles que dedicaram suas vidas para cumprir o ID de Jesus. Vamos olhar para os missionários que, embora distantes no tempo, têm muito a nos ensinar sobre perseverança, fé e a dependência de Deus. Cada história que vamos examinar nos mostra que a vocação missionária não é um caminho fácil, mas um chamado que exige sacrifício, coragem e, acima de tudo, um amor incondicional por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. O amor pelas almas perdidas é o fio condutor que une todas essas narrativas. Eles largaram tudo o que consideravam seguro para abraçar uma nova vida, enfrentando desafios inimagináveis, desde doenças e perseguições até o isolamento e a incompreensão. Hoje seremos desafiados a refletir sobre a nossa própria resposta ao chamado de Deus. Não é necessário ir para o outro lado do mundo para ser um missionário, mas a atitude do coração é a mesma: ser um embaixador de Cristo onde quer que estejamos. Que as histórias de David Livingstone, James Hudson Taylor, Adoniram Judson e William Carey nos inspirem a viver uma vida de propósito, guiada pela paixão de compartilhar o Evangelho. Que Deus nos abra a mente e o coração para as lições que Ele quer nos ensinar através das vidas desses grandes servos. Vamos começar nessa jornada? Hoje, o nosso estudo nos levará a uma jornada fascinante pelas histórias de homens que moldaram o rumo da missiologia. E neste capítulo, o nosso foco não será apenas em datas e lugares, mas em algo muito mais profundo: o legado e a vocação que definiram as vidas de missionários como David Livingstone, James Hudson Taylor, Adoniram Judson e William Carey. O objetivo primordial é desvendar como o chamado de Deus forjou o caráter desses cristãos e como eles responderam a essa missão de forma prática e poderosa. A missiologia como disciplina nos convida a ir além da teoria e a examinar a fé em ação. E não há melhor maneira de fazer isso do que através das biografias desses homens. O nosso material nos lembra que o amor pelas almas perdidas é a motivação central que impulsiona cada um que responde a essa chamada. Eles não eram super-heróis, eram pessoas comuns com suas falhas e fraquezas, que se tornaram extraordinárias por sua total dependência de Deus. As narrativas de Livingstone na África, de Taylor na China, de Judson na Birmânia e de Carey na Índia nos desafiam a reconsiderar a nossa própria entrega. Suas histórias são um testemunho vivo de que a obediência ao chamado de Deus exige sacrifício, coragem e, acima de tudo, uma fé inabalável. O estudo de suas vidas nos inspira a entender que a missão de Deus continua e que o ID de Jesus é um convite para que cada um de nós, de forma única, participe de sua obra redentora no mundo. Que a sua dedicação nos motive a seguir o exemplo deles, vivendo uma vida de propósito, guiada pela paixão por Cristo e pelas almas perdidas. A história de David Livingstone nos mostra a incrível força da perseverança em superar adversidades. Nascido em 1813, em uma família humilde na Escócia, sua infância foi marcada pelo trabalho árduo. Aos 10 anos, ele já estava em uma fábrica de algodão, uma realidade que para muitos limitaria o futuro. Contudo,
A sede de conhecimento de Livingstone era maior que a exaustão. Ele usava seu tempo livre para estudar e frequentava a escola da própria fábrica, o que o capacitou a conquistar um lugar na universidade. Sua dedicação incansável levou à Universidade de Glasgow para cursar medicina. Foi ali que ele se deparou com um chamado ainda mais alto, o de se tornar um missionário. Ao se juntar à Sociedade Missionária de Londres, LMS, ele uniu sua formação médica e teológica, adotando uma abordagem holística. Para Livingstone, a missão não era apenas sobre curar almas, mas também sobre cuidar dos corpos, uma fusão que o preparou de forma única para o campo missionário. Em 1841, ele embarcou para a África, um continente que se tornaria o palco de sua vida e seu legado. Ele dedicou sua existência à missão, à exploração e principalmente à luta incansável contra o tráfico de escravos, tornando-se um dos mais notáveis defensores do povo africano. Sua jornada é um testemunho de como um propósito maior pode transformar uma vida de trabalho e uma de serviço e impacto duradouro. A chegada de David Livingstone à África marcou o início de uma jornada extraordinária. Sob a tutela do missionário experiente Robert Moffat, que mais tarde se tornou seu sogro, Livingstone rapidamente se destacou. Ele não era apenas um missionário, mas também um verdadeiro aprendiz, demonstrando uma notável capacidade de se integrar à cultura local. Ele aprendeu a língua Tswana e estabeleceu laços profundos com as comunidades, cumprindo sua missão de evangelizar os povos do sul da África com dedicação. No entanto, a visão de Livingstone ia muito além da pregação local. Ele percebeu que para combater o cruel tráfico de escravos que devastava o continente, era essencial abrir rotas de comércio e desenvolvimento. Com essa meta em mente, ele embarcou em uma grande expedição em 1858 com o apoio do governo britânico. O objetivo era claro: levar o comércio, a civilização e o cristianismo às terras do rio Zambeze. Apesar de seu sucesso em aumentar o conhecimento geográfico da região, a expedição foi em muitos aspectos um desastre pessoal. A morte de sua esposa Mary e outras dificuldades imensas marcaram esse período. No entanto, esses contratempos não abalaram seu propósito. A vida de Livingstone foi uma constante fusão de exploração, pesquisa e serviço a Deus e ao próximo, mostrando que mesmo em meio às maiores perdas, sua fé e sua missão permaneceram inabaláveis. A trajetória de David Livingstone na África começou sob a orientação do veterano missionário Robert Moffat, que se tornaria seu sogro. Logo de início, Livingstone mostrou sua diferença ao mergulhar na cultura local. Ele não se limitou a pregar, aprendeu a língua Tswana, criando laços genuínos com as comunidades e cumprindo sua missão de evangelização com grande dedicação. Sua visão, no entanto, era mais ampla que a pregação local. Livingstone compreendeu que a única maneira de erradicar o devastador tráfico de escravos era através do desenvolvimento e da abertura de rotas comerciais. Foi com esse propósito que, em 1858, ele liderou uma grande expedição apoiada pelo governo britânico para levar o comércio, a civilização e o cristianismo à região do rio Zambeze. Apesar de a expedição ter ampliado significativamente o conhecimento geográfico, ela foi marcada por imensas tragédias pessoais, como a morte de sua esposa Mary. No entanto, essas perdas não enfraqueceram seu propósito. A vida de Livingstone foi uma combinação incansável da exploração,
pesquisa e serviço a Deus e ao próximo, provando que sua fé e sua missão permaneceram firmes mesmo diante dos maiores desafios. A história de James Hudson Taylor nos leva a um dos mais notáveis visionários da missão cristã. Nascido em Barnsley, Inglaterra, ele teve um encontro com o chamado de Deus de forma clara e decisiva aos 17 anos. Desde a juventude, sua preparação para a missão era intencional e focada. Ele não apenas estudava, mas o fazia com um propósito específico, lendo sobre a China, estudando o Evangelho de Lucas em chinês e cursando medicina. Essa dedicação em se equipar para o campo missionário que ele sentia ser seu destino é algo realmente inspirador. Sua paixão pela China era tão profunda que ele fundou em 1865 a Missão do Interior da China, CIM, em uma época em que a maioria dos missionários se concentravam nas áreas costeiras. Taylor teve a ousadia e a visão de levar o evangelho para o vasto interior do país. Sua organização foi pioneira e se tornou um modelo para as missões transculturais. A CIM adotou a filosofia revolucionária de que os missionários deveriam se vestir e viver como os chineses, adaptando-se à cultura local para uma evangelização mais eficaz. Essa abordagem inovadora resultou em um crescimento exponencial e o livro-texto ressalta que a CIM chegou a ter 825 missionários que viviam em todas as 18 províncias da China. A vida de Hudson Taylor é um poderoso testemunho de fé, visão e total dependência de Deus. Hudson Taylor foi mais do que um fundador. Ele foi um visionário que moldou a missão do interior da China, com princípios revolucionários para a sua época. Um dos aspectos mais notáveis de sua abordagem foi a profunda identificação cultural. Ele foi o primeiro missionário a adotar a roupa tradicional chinesa, uma atitude que hoje parece simples, mas que na época era radical. Essa escolha demonstrava um profundo respeito e uma disposição para se adaptar à cultura local, quebrando barreiras e construindo pontes com a população. Além da identificação cultural, a CIM se destacou por sua filosofia de dependência total de Deus. Taylor acreditava que, se a obra era de Deus, ele mesmo proveria as necessidades financeiras. Por isso, os visionários não tinham salários fixos, vivendo uma fé prática e constante. O livro-texto ressalta que essa dependência não era apenas uma estratégia, mas uma manifestação de sua fé. A fé de Taylor foi recompensada com um crescimento impressionante. A CIM se expandiu rapidamente, enviando centenas de missionários e alcançando milhares de convertidos em todo o país. A vida de Taylor é um poderoso exemplo de como a obediência total e a fé inabalável podem gerar frutos extraordinários para o reino de Deus. Ele nos ensina que a missão é uma jornada de confiança, onde a provisão divina se manifesta através de corações dispostos e obedientes. A história de Adoniram Judson é um dos exemplos mais poderoso de resiliência e perseverança na história das missões americanas. Nascido em Massachusetts, ele iniciou sua jornada como clérigo congregacional. No entanto, durante uma viagem de navio para a Índia, ele e a sua esposa, Anne, estudaram as doutrinas batistas, o que os levou a uma conversão que mudaria o rumo da história. Eles se tornaram os primeiros missionários batistas americanos a serem enviados para o exterior. Judson escolheu a Birmania, atual Myanmar, como seu campo missionário, uma escolha que o levou a enfrentar desafios e perseguições inimagináveis. Sua missão foi marcada por um sofrimento imenso que incluiu uma prisão de 21 meses sob a acusação de ser um espião. O texto relata que ele sofreu de febre
e desnutrição e foi submetido a uma marcha forçada. Apesar de toda a dor, Judson permaneceu firme em seu propósito. Sua esposa Anne foi uma parceria fiel e guerreira, embora a perda dela e de outros entes queridos tenha sido um grande golpe. A vida de Judson foi de sacrifício, mas seu legado é imenso. Ele traduziu a Bíblia para o birmanês e seu trabalho lançou as bases para a Igreja de Myanmar, um testemunho duradouro de sua fé e dedicação inabaláveis. A história de Adoniram Judson é uma poderosa lembrança de que a vida missionária não é glamourosa, mas sim marcada por provações e sacrifícios. A vida de Judson foi cheia de dificuldades, mas sua fé e perseverança são o que mais impressionam. A prisão, a perda de sua esposa Anne e a solidão não o detiveram em sua obra. O nosso material nos lembra que ele perdeu sua esposa Sarah e foi aclamado como um herói por toda a comunidade cristã, o que demonstra o reconhecimento do seu sacrifício e a dura realidade que enfrentou. Apesar das perdas, Judson não desistiu. Ele se casou novamente, desta vez com Emily Chubbuck, em 1845 e continuou incansavelmente seu trabalho. Entre seus projetos estava a tradução de um dicionário birmanês, além da Bíblia que já havia traduzido. Sua vida foi um constante ato de amor por Deus e pelo povo da Birmânia. O dicionário e a Bíblia que ele traduziu são testemunhos duradouros de seu legado. Sua história nos mostra que a fidelidade a Deus, mesmo em meio ao maior sofrimento, pode gerar frutos que duram para a eternidade. Judson não buscou a glória pessoal, mas a glória de Deus, e sua vida continua a inspirar missionários e cristãos em todo o mundo a se entregarem por completo à obra de Cristo. A história de William Carey, conhecido como pai das missões modernas, é um testemunho notável de como um homem comum pode ter um impacto extraordinário. Nascido na Inglaterra em uma família humilde, Carey era um sapateiro por profissão. No entanto, sua verdadeira paixão estava no chamado para a missão. No nosso material didático, destaca que ele era um autodidata, um profundo conhecimento em geografia e línguas, uma sede de aprendizado que, combinada com sua fé, o levou a questionar a inércia da igreja em relação à evangelização mundial. Em 1792, Carey escreveu um tratado que se tornaria um marco na história da missiologia, no qual argumentou veemente que a igreja tinha a responsabilidade de levar o evangelho a todos os povos. Sua paixão foi tão convincente que ele exortou os líderes batistas a formarem uma sociedade para propagar o evangelho entre os pagãos, resultando na fundação da Sociedade Missionária Batista. Em 1793, ele se tornou um dos seus primeiros missionários, partindo para Calcutá, na Índia, um campo de trabalho imenso e desafiador. A vida de Carey nos mostra que a visão e a fé de uma única pessoa pode mobilizar a igreja e mudar o curso da história da missão. O ministério de William Carey na Índia é um exemplo notável de missão holística que vai além da simples pregação. Ele se envolveu de forma profunda com a sociedade local. Junto com Joshua Marshman e William Ward, ele formou o famoso trio Serampore, uma equipe que se tornou um modelo de trabalho missionário. Sua missão não se limitava à evangelização direta. A paixão de Carey pela linguagem foi crucial para o seu ministério. Ele se dedicou à tradução da Bíblia para dezenas de idiomas, garantindo que a palavra de Deus pudesse alcançar milhões de pessoas. Sua habilidade
autodidata em línguas foi um dom com que ele usou para o reino. Além da tradução, Carey e seus colegas foram incansáveis na reforma social, lutando ativamente contra práticas cruéis como o sati, o ritual de sacrifício de viúvas. Carey também foi um pioneiro na educação, fundando o Serampore College com o objetivo de formar líderes locais. Sua visão demonstra, ou melhor, sua vida demonstra que a fé e o conhecimento, quando combinados, têm o poder de transformar sociedades inteiras. O material didático também ressalta que ele foi muito respeitado e venerado por sua contribuição para o renascimento cultural da Índia, deixando um legado que continua a inspirar até hoje. Ao concluirmos a nossa jornada através das vidas de grandes missionários, percebemos que o fio condutor de todas essas histórias é a vocação. A vida de cada um desses homens, David Livingstone, James Hudson Taylor, Adoniram Judson e William Carey, não foi definida por uma profissão, mas por um chamado que transformou suas identidades. Livingstone, o explorador incansável; Hudson Taylor, o visionário da China; Adoniram Judson, o resiliente que suportou perseguições; e William Carey, o erudito que revolucionou a missão. Cada um deles foi moldado por sua vocação e, por sua vez, moldou o curso da história. Esses exemplos nos ensinam que a missão de Deus é mais do que teoria, é uma vida dedicada. Eles demonstram que a fé não é passiva, mas ativa, exigindo sacrifício e ação. E mais importante, eles nos lembram que a obra de Deus é realizada por pessoas falíveis que se entregam completamente a Ele. Que as histórias desses missionários nos inspirem a responder ao nosso próprio chamado com a mesma paixão. A verdadeira missão não está limitada a um campo distante. Ele começa em nosso coração com a disposição de dizer, como Isaías: Senhor, envia-me. Que sejamos inspirados a viver uma vida de propósito com a mesma dedicação e fé inabalável. Ao chegarmos ao fim desta jornada, quero que levemos uma certeza em nossos corações. A história da missão é a história da fidelidade de Deus e da resposta dos seus servos. A missiologia não é apenas uma disciplina acadêmica, era um chamado à ação, um convite a participar da obra redentora de Deus no mundo. As vidas de Livingstone, Taylor, Judson e Carey não são apenas exemplos para a história, mas inspirações para o presente. Elas nos mostram que o reino de Deus avança por meio de corações quebrantados e dispostos. Eles não buscaram a fama, mas a glória de Deus. Eles não se apegaram ao conforto, mas abraçaram o sacrifício. E por causa disso, milhões de pessoas ouviram o Evangelho. A sua história nos confronta com a nossa própria passividade. Se eles, com todas as dificuldades da época, a falta de tecnologia, a distância, as doenças e as perseguições, fizeram tanto, o que nos impede hoje de fazer o mesmo, de ser o mesmo? A resposta é simples: o nosso coração. Que a nossa oração hoje seja a mesma que a deles, um coração rendido à vontade de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta aura, por este tempo de aprendizado e por nos permitir mergulhar nas histórias inspiradoras de homens e mulheres que, por amor ao Teu nome, deram suas vidas pela missão. Agradecemos por David Livingstone, por sua coragem em desbravar a África e combater a escravidão, abrindo caminho para o Evangelho. Agradecemos por James Hudson Taylor, por sua visão de ir para o interior da China e por seu exemplo de dependência total de Ti. Agradecemos por Adoniram Judson, que por sua resiliência e fé inabalável em meio ao sofrimento e à prisão, por ter traduzido a Tua palavra. Agradecemos por William Carey,
o pai das missões modernas, por sua dedicação em traduzir a Bíblia e lutar por justiça social. Senhor, essas vidas são um testemunho de que tu usas pessoas imperfeitas para realizar a tua perfeita vontade. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que essas histórias não sejam apenas informações, mas sementes plantadas em nossos corações. Que elas nos inspirem a viver uma vida de propósito, a ter paixão pelas almas perdidas e a sermos teus missionários onde quer que estejamos. Que o Espírito Santo nos capacite a ser fiéis, a amar ao próximo e a anunciar as boas novas da salvação com ousadia. Desperta em nós o mesmo fogo que ardeu no coração destes servos, que a tua vontade seja feita em nossas vidas e que a tua glória seja manifestada por meio de nós, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.